Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vlog de leitura aqui do canal. Eu terminei outro vlog faz pouco tempo, hoje é quinta-feira, não sei que dia, mas é quinta-feira. E vou começar outro já, porque comecei a ler livros muito interessantes que eu quero conversar com vocês. Então vou aproveitar para ver se ele sai aí no meio do mês, sei lá. Não sei até quando que vai esse vlog, da outra vez eu estipulei uma data, caguei pra data, então não vamos colocar meta dessa vez. Bom, agora é finzinho de tarde, acabei de trabalhar agora de pouco. E tô tão cansada hoje, gente. Nossa, tô tão cansada. Mas, vou começar falando pra vocês o que eu vou ler nesse vlog, tá? E é isso. Bom, a primeira coisa que eu vou ler é Calamidade, do Sanderson. Esse livro aqui perdeu para Founderside na votação que eu fiz no Instagram. Se você não me segue no Instagram, me siga no Instagram, eu sou super legal por lá. Eu sou super legal em todas as redes sociais, né? Sendo bem sincera. Mas eu sou bem legal lá no Instagram, então me segue lá. Eu sempre faço enquetes para saber qual livro eu vou ler. Então eu curto bastante. Vocês também, porque vocês participam, então me segue por lá. Aproveita, se inscreve no canal agora, curta este vídeo. Calamidade é o último livro da série Os Executores, do Sanderson, que é bem YA, assim, bem diferente do Sanderson que eu conhecia, mas que mesmo assim é muito boa, tá? Eu gosto bastante dessa série, acho muito divertida. Falei pra vocês no book haul que eu tenho algumas questões com o David, porque aqui ele parece ser um personagem não branco, mas em nenhum momento na série isso fica claro. Mas eu gosto dessa história, quero saber como ela termina, então já comecei a ler. Estou bem no comecinho, na página 43, começando o 6º capítulo. E depois eu conto mais pra vocês, porque é muito pouquinho ainda. E também é o 3º livro, então eu não vou fazer um update tão detalhado assim pra evitar spoilers. Eu fiz em algum vlog, né, nos vlogs anteriores, eu falei sobre o 1º e o 2º. Então se você quiser saber aí mais detalhes, tá em algum vlog. E é isso. Vou terminar essa trilogia aí desse mês, fé em Deus. Não sei se vai dar tempo. Eu tô um pouco lenta, né? Queria ser muito leitora, não estamos sendo tão leitoras quanto gostaríamos. Mas enfim. E depois eu vou ler Ed La Rue. Finalmente lendo A Vida Invisível de Ed La Rue, da Victoria Schwab. Gosto muito, muito, muito dessa autora. Muito mesmo. E esse daqui é provavelmente o maior hype do ano, né? Todo mundo tá lendo, todo mundo ama. Uma pessoa falou pra mim no Instagram que não gostou tanto. Uma pessoa falou pra mim que não gostou tanto, mas assim, do resto, só coisas boas, tá? 5 estrelas, favorito. Uma coisinha ali, outra aqui, mas em geral um livro muito amado. Então, assim, altas expectativas, o hype está no teto, ok? Ganhou de lavada da Sabaa Tahir. Então, primeiro eu vou ler esse, depois eu vou ler o da Sabaa Tahir. E é muito linda essa edição e tudo mais. Página 83, né? Acho que eu tinha falado. Eu já estou envolvida com essa história, já estou bastante envolvida. Se você não conhece, como falar, a sinopse desse famosíssimo livro aí do Bookstan, essa é a história da Ed. Ela faz um pacto com um demônio, ou um deus, não sei, porque ela quer ter mais tempo, né? Ela vive em 1715, se eu não me engano, acho que é 1714, e ela tá prestes a se casar, ela só tem 23 anos, ela não quer se casar, ela não quer ser esposa de ninguém, ela quer que a vida pertença a ela. Só que naquele tempo não era assim, né? Hoje ainda a gente pode dizer que nem sempre é assim. Então ela queria ter uma vida só dela, ela queria ser responsável pelas escolhas, ela queria conhecer o mundo, ela não queria ser esposa de ninguém e ter filhos e nada desse tipo. E isso é o que se espera dela, que a família espera dela, que o lugar que ela mora, que é um lugar pequeno e onde todo mundo se conhece, espera dela, e ela não quer, ela quer mais. Então ela faz um pacto. Foi dito para ela que ela não poderia, que ela deveria prestar atenção aos deuses em que ela reza. Logo aqui no começo a gente tem uma passagem de uma personagem que a gente vai conhecer mais pra frente, que chama Stelle, falando com ela. E ela fala: se insistir em evocá-los, preste atenção, tome cuidado com o que pede, esteja disposta a pagar o preço. E não importa o quão desesperada ou em perigo esteja, nunca faça prece aos deuses que atendem depois do anoitecer. O que ela faz? Uma prece a um deus que atende ela depois do anoitecer. E daí ela recebe, né, isso que ela quer, mas não exatamente do jeito que ela queria, não um tempo do jeito que ela queria. Ela
ganha tempo, né? Ela fica vivendo aí durante séculos, só que ninguém se lembra dela. Ela não consegue deixar nenhuma marca no mundo. A partir do momento em que a pessoa que ela tá conversando, que ela tá conhecendo, se afasta dela, essa pessoa já esquece ela, tá? Então, se ela tá aqui conversando com você e você sair e fechar a porta, a hora que você voltar, você já não vai lembrar o que ela tá fazendo ali, quem é aquela pessoa. Ela é totalmente apagada da sua memória. Então, a vida invisível. Eu estou já apegada aos personagens. Assim, a gente só conheceu a Ed até agora, mas eu gosto de como a Victoria Schwab escreve. Eu acho que esse é uma escrita muito bonita, sabe? Até agora a gente só sabe dia a dia mesmo sobre a Ed. A gente vai passando um pouco em 1714, um pouco em 2014. Então a gente sabe como que ela começou, como ela fez esse pedido, o que levou ela a fazer esse pedido, entende essa personagem um pouco melhor. E depois em 2014 a gente vê ela vivendo com isso e como ela já foi se acostumando e o que ela faz, já que, por exemplo, ela não pode ter uma casa, porque como que ela vai alugar uma casa, como que ela vai explicar? Ela não consegue deixar marcas, sabe? Tem uma cena que ela tá na casa de alguém, ela derruba vinho em cima do tapete e essa mancha automaticamente some. Porque aquilo poderia ser uma lembrança. A pessoa poderia olhar aquilo e ficar pensando, nossa, o que rolou aqui? E isso não existe, ela não pode deixar marcas. Eu tô tentando entender mais profundamente até onde vai essa maldição. Tô tentando entender mais profundamente o tamanho dessa maldição da Ed, mas tá no começo ainda, então eu acho que vai ser mais explicado mais pra frente. Mas por enquanto eu tô achando a escrita linda, tô achando interessante, mesmo que seja só dia a dia. E acho que é isso por enquanto. Eu vou. Acho que eu gravei, né, pra vocês eu lendo o comecinho e tudo mais. Então, agora que eu acabei de trabalhar, eu vou ler mais um pouco. Vou ler mais um pouco também do Sanderson. E é isso. Não sei se eu vou ler outras coisas ao longo dessa semana. Prefiro não fazer promessas. Mas quem sabe, não é mesmo? Mas se eu for ler, eu mostro pra vocês. Espero que essa semana tenha sido incrível pra vocês. Que tenha sido uma semana de boas leituras e de muita paz e saúde. E é isso. A gente se vê. Bom dia, amigos! Hoje é sábado. Faz muito tempo que eu comecei esse vlog, muito tempo mesmo. Eu nem lembro quando que foi. Eu não fiz nenhum update nem nada, porque eu queria fazer um update quando eu finalizasse um livro, né? Ao invés de fazer 2 updates do mesmo livro, sabe? Só que eu li bem pouco esses dias, porque foi uma semana um pouco complicada. Eu fiquei doente e foram dias de muita dor, muitos remédios e eu não li nada. Eu li bem devagar, assim, algumas coisas. Terminei agora Calamidade e por isso que eu vim falar com vocês e contar um pouco pra vocês. Eu acordei faz pouco tempo, então talvez esteja um pouco lenta, mas é isso. Queria mostrar pra vocês os livros que chegaram aqui.
Eu já li A Era da Escuridão, recebi pela Companhia das Letras, pela Suma. Eu já li A Era da Escuridão. Eu vou ter que reler, eu acho, pra poder ler o segundo. Foi um livro que eu achei divertido. Amansado. Foi um livro que eu achei divertido, assim, nada muito grandioso, mas eu achei bem legal. E agora saiu o segundo, que é O Domínio das Sombras. A capa é diferente, agora que eu tô me tocando. Eu gosto mais do toque, é diferente, assim. Eu não sei explicar. Essa daqui é laminada e essa daqui é fosca ao toque. E ao toque é diferente também. Eu prefiro essa daqui. E achei muito bonita, né? Tá muito bonita essa capa e essa série toda, essa trilogia inteira. Então, acho que eu vou reler A Era da Escuridão e depois vou ler O Domínio das Sombras. E terminei Calamidade, né? Que é o terceiro livro da série dos Executores do Sanderson. Então, vou falar pra vocês agora sobre ele. Bom, eu gostei bastante de Calamidade. Faz tempo que eu queria finalizar essa trilogia e tal. Só que assim, eu nunca li nada de ruim do Sanderson, né? Então continua assim. Essa trilogia é muito boa, muito divertida. Eu gosto muito de tudo que ele pensou para os épicos, né? Tudo que ele pensou para essa mitologia. Teve um plot twist aqui que eu não vi chegando. Fiquei muito surpresa, porque faz sentido na história, mas eu não vi ele chegando. Só que eu acho que esse livro... Porque assim, ele chama Calamidade, né, meninas? Então, o que eu esperei? Calamidade. Eu esperei que a gente ia descobrir mais sobre Calamidade. E não é. Esse livro é inteiro eles tentando salvar um dos amigos deles, né? Um dos executores. Não vou falar quem, porque vai ser um spoiler. Mas no segundo livro fica bem... A gente tem um final aí bem claro do que aconteceu com uma dessas pessoas. E daí eles estão tentando salvar essa pessoa no terceiro livro. E é o livro inteiro sobre isso, sobre salvar essa pessoa. Por mais que eu ache interessante, por mais que eu entenda que é uma pessoa importante, e por mais que eu entenda tudo que eles estão fazendo, afinal, aqui a gente tem muito de debates éticos, sabe? Os épicos são realmente todos ruins. Eles são realmente intrinsecamente ruins. O que faz eles serem ruins é o quanto a pessoa pode lutar para não ser, não apoiar, não aderir à escuridão que os poderes épicos trazem. Então, por mais que essa discussão levantada seja muito interessante, eu queria ter visto mais sobre Calamidade, porque foi o que eu achei que ia ter no livro, sabe? Foi o que se propôs o livro. Só que a gente tem Calamidade bem no final. Eu achei um final super corrido. Super corrido. Eu acho que ele criou muitas coisas e no final ele não finalizou de uma forma boa, sabe? Uma forma tão explicativa e coerente. É muita informação em pouquíssimas páginas e mesmo assim ainda não é explicado assim de fato. É simplesmente toma aí, ó, é isso daí e eu vou deixar pra vocês aí pensar sobre isso. Eu acho isso legal, mas eu acho que deveria ter sido feito de forma diferente, sabe, nessa série. Então eu não sei se eu curti tanto assim esse final, além de ser super corrido. O mistério do David ser um protagonista não branco permanece, porque pra mim ele é branco. E eu não entendo essa capa, só se esse daqui não for o David, né? For outro personagem, mas assim, acho que não. E acho que é isso de Calamidade. É difícil falar de um livro que é o último, né? Mas falando da série toda, da trilogia dos Executores, é uma trilogia que eu recomendo. É uma trilogia muito legal. Sanderson é muito bom. Sim, ele é muito bom. Os épicos são muito interessantes. Só que esse livro, por exemplo, ele passou muito tempo falando sobre coisas que a gente já tinha visto nos outros. Ele tem a mesma estrutura dos outros. Então, na primeira parte a gente tem um negócio, na segunda parte a gente tem outro. São as mesmas coisas. Mas, falando em geral da trilogia, é uma trilogia muito legal, sim. Eu gosto muito dos épicos, gosto muito das fraquezas deles, gosto muito dos pensamentos do tipo, será que todos são maus? O que a gente precisa pensar sobre isso? O que seria
do ser humano, que seria da humanidade, se de um dia pro outro a gente recebesse poderes, tivesse tanto poder assim. O quanto a gente seria ruim? Será que a gente seria realmente todo mundo bom? Tipo o Clark Kent? Ou a gente seria terrível? Eu acho que a gente seria terrível, tipo The Boys. Acho que a gente seria terrível. E eu gosto dessa visão que ele se propõe. Então é uma trilogia que eu recomendo. Não é a melhor trilogia do Sanderson pra mim. Eu não gosto muito de YA, mas é bom mesmo assim. Muito legal, divertida e valeu a pena finalizar aí mais um livro do Sanderson. Eu não sei que livro que é esse do Sanderson, talvez o meu 10º livro do Sanderson, não sei. Mas foi bem legal. E é isso, acho que a única coisa agora que eu vou ler do Sanderson é The Way of Kings, com a glória de Deus, ano que vem. Depois eu comecei um livro aleatório que chegou aqui em casa, que é A Biblioteca da Meia-Noite. Eu li esse livro, esse livro chegou aqui em casa porque eu comprei ele na pré-venda. Ele tava com uma promoção ótima na pré-venda, se eu comprava um, ganhava outro, eu comprei com a Marina. Então chegou aqui e comecei a ler assim de forma despretensiosa e finalizei. Esse livro destruiu a minha vida, tá? Ele acabou com a minha mente, ele foi assim, ó. A gente começa um livro achando que ele vai ser um negocinho simples, um negocinho básico, de repente a gente tá chorando quando a gente termina, sabe? Esse livro vai contar a história da Nora. A Nora não quer mais viver, ela cansou da vida dela e ela decidiu que ela tem muitos arrependimentos, muitas coisas que ela não fez, muitos potenciais desperdiçados e ela não quer mais viver. Só que quando ela decide acabar com a vida dela, ao invés de ela morrer de fato, ela vai parar numa biblioteca, a Biblioteca da Meia-Noite. E lá nessa biblioteca, cada livro é uma vida dela. É uma escolha que ela não fez. Então, se ao invés, quando ela saiu de casa, ela tivesse tomado café num lugar, ela tomasse em outro, isso já gerou uma outra vida, porque ela fez outra escolha e essa escolha teve outros desdobramentos. Ai, moto. Essa escolha teve outros desdobramentos, então já criou uma vida e outras escolhas. E nessa biblioteca, cada livro dessa biblioteca é uma vida. Eu entendo essa capa por essa cor e tudo, mas essa capa é horrorosa. Nossa, essa capa é horrível. Eu queria muito a capa do livro da Tag, porque essa capa é terrível. Mas enfim, essa é a premissa do livro. E daí, quando ela vai para essa biblioteca da meia-noite, ela tem a chance de viver essas vidas que ela disse não. Essas vidas que ela não viveu, esses arrependimentos que ela teve. Ela tem um livro só de arrependimentos nessa biblioteca. E ela decide que ela vai tentar vida por vida, mesmo ela não querendo. E tem uma hora que ela cansa, mas ela vai tentar vida por vida. Esse é um livro que me lembrou muito os Imortalistas. Eu amo muito os Imortalistas, já falei aqui pra vocês no vlog. É um livro que conversa muito comigo. E a Biblioteca da Meia-Noite é tipo isso também. Ela fala muito sobre você aprender com a vida que você tem, sobre você, as escolhas que você faz e que assim, você tá tentando fazer o melhor que você pode, que a vida que você tem hoje, mesmo que ela seja cheia de coisas que você se arrepende, cheia de provavelmente coisas que você pode ter desperdiçado, talvez, né? Ainda assim, ela é uma vida. Ainda assim, você pode tentar fazer coisas com essa sua vida. Você pode ser que você nunca consiga coisas grandiosas que você tem sonho, mas ainda assim você consegue outras coisas, porque a nossa vida é cheia de possibilidades, porque enquanto a gente está vivo aqui, é uma possibilidade. É uma possibilidade da gente tentar fazer alguma coisa, da gente conversar com aquela pessoa da nossa família que a gente não conversa há anos, da gente perdoar alguém, da gente tentar seguir caminhos que a gente nunca imaginou pra gente, porque até o momento a gente estava seguindo caminhos que outras pessoas imaginaram pra gente. E daí a gente se sentiu frustrado e se sentiu uma péssima pessoa porque a gente não alcançou aquele sonho, mas no final aquele nem era o nosso sonho, era o sonho de outra pessoa. Então é um livro cheio de camadas, cheio de pequenas coisas para conversar com você, sabe? Conforme ela vai vivendo essas vidas, ela vai entendendo isso. Olha, essa escolha que eu fiz, eu não queria fazer, foi meu pai que queria. Essa outra escolha que eu fiz, eu não queria fazer, foi o meu namorado que queria. O que eu quero, o que a Nora quer, o que a Nora pode fazer com essa vida que ela tem. Que não é uma vida fácil, meu aluguel tá atrasado, eu não tenho nenhuma perspectiva, eu não tenho nenhum emprego, eu fui mandada embora do meu emprego, então esta minha vida está uma merda, está um caos. Mas o que eu posso fazer com esta vida? Porque ainda é uma vida. Eu ainda tenho essa vida e eu ainda posso
buscar coisas boas nela. Então é um livro que me tocou muito, me fez pensar muito. Eu fiquei muito feliz de ter feito essa leitura. Tem frases maravilhosas que eu grifei, inclusive uma delas aqui no finalzinho, acho que não vai dar pra vocês verem. Que tá pintadinho. Ela fala assim: não precisamos fazer tudo a fim de ser tudo, porque já somos infinitos. É isso. A gente não vai conseguir fazer tudo. A gente não vai, provavelmente, realizar todos os nossos sonhos, tudo que a gente sempre quis, algumas coisas mirabolantes, outras coisas pequenas, pode ser que a gente não consiga. Mas a gente ainda assim vai conseguir realizar coisas e fazer coisas e aproveitar as pequenas coisas que a gente tem. Tem uma hora que ela olha o canteiro da frente da casa dela, que tá todo florido, e é uma coisa que ela nunca percebeu, e daí ela percebe e fala, poxa, ainda tem algumas coisas boas, sabe? É meio que eu falei pra vocês no último vlog, de ver a beleza nas pequenas coisas. A gente ainda está aqui. A gente ainda está vivo e com saúde. Eu um pouco, mas com saúde ainda para correr atrás e fazer coisas diferentes e buscar coisas diferentes. E é isso, sabe? A Biblioteca da Meia-Noite foi muito, muito legal. Eu comprei esse livro por acaso, assim, eu tinha ouvido falar. A Esté tava lendo ele, se eu não me engano, a Esté do Devaneio de Papel, e ela gostou bastante, mas eu não lembro se eu conversei com ela antes ou depois de me interessar. Mas foi uma compra por acaso, eu aproveitei a pré-venda e essa promoção, e putz, valeu muito a pena. Valeu muito a pena, sim. Eu gosto muito de livros desse tipo, que fazem a gente pensar e refletir sobre o nosso papel e sobre o que a gente tem hoje. E a Biblioteca da Meia-Noite é 100% isso. É isso, estou lendo Ed La Rue, estou no finalzinho. Acho que faltam umas 2 partes para eu terminar. Então, eu falei que eu ia terminar esse vlog com Ed La Rue, e eu vou terminar este vlog com Ed La Rue, mesmo que ele demore aí mais uns dias e ele fique gigante. Mas a minha última leitura vai ser essa. Não sei se vai ser a última, mas eu vou terminar o vlog lendo esse. Então é isso. Quando eu terminar Ed La Rue, eu venho aqui para conversar e terminar este vlog. Olá, amigos! Hoje é sábado, não faço ideia de que dia. Vou finalizar esse vlog que já tá durando faz, sei lá, semanas. Fiquei doente, trabalhei pra caralho. E daí li A Vida Invisível de Ed La Rue, que é um livro bem lento. Então, semanas fazendo esse vlog. Meu óculos quebrou, tá com fita, sabe? Bom, eu terminei Ed faz uns 2 dias, acho. E fiquei pensativa sobre esse livro, tá? Eu gostei bastante. É um livro muito, muito legal. É um livro bem lento, assim, diferente dos livros que a Victoria escreve. Eu acho que é um livro que você tem que estar ciente que você vai ler devagar, entendeu? Que ele vai demandar um tempo maior para você e que não vai ser tão rápido e simples quanto os demais, porque ele tem muita... Assim, não é um livro que tem muitas reviravoltas, não é um livro que tem muitas coisas acontecendo, é um livro de dia a dia, assim, é um livro normal, porque
a nossa vida, né, gente? O nosso dia a dia nem sempre é tão empolgante assim. Então, geralmente não é, o meu nunca é. Então, é um livro mais ou menos desse tipo e que torna ele um pouco mais devagar. Bom, eu sei que esse livro é o favorito de muita gente, 5 estrelas, tem vários vídeos dele aí na internet. Pra mim, ele não foi favorito e nem 5 estrelas. Eu acho que eu vou dar um 4,5 mais ou menos. Eu gostei muito da Ed, não gostei nem um pouco do Henry e gostei bastante do Luke. E é difícil falar sobre esse livro, porque assim, eu conversei com a Esté, foi a única pessoa que eu conversei até o momento sobre esse livro, e a gente tem pensamentos muito parecidos, alguns divergentes, óbvio, mas pensamentos muito parecidos sobre esse livro. E a Esté, por exemplo, gosta bastante do Henry, o que não é o meu caso, e desgosta um pouco do Luke. Mas eu achei que... Porque assim, ela me disse que viu algumas pessoas que pensam nesse livro como um livro de romance, né? Com quem a Ed fica e tudo mais. Eu não penso nele como um livro de romance. Esse é um livro que fala muito sobre vida, sobre escolhas que a gente faz. Eu tenho lido muitos livros desse tipo. Só nesse vlog eu li A Vida Invisível e A Biblioteca da Meia-Noite. Então são livros desse nível, sabe? A Ed faz um pacto e ela vive muitos anos, né? 300 anos nesse... Ela viveu 300 anos quando a gente está acompanhando ela aqui nesse livro. E isso faz com que ela tenha muitos pensamentos, com que ela reflita muito sobre o que a gente deixa nessa vida, o papel que a gente... o que a gente faz para ser lembrado. E não lembrado de uma forma grandiosa. Algumas pessoas querem ser lembradas de uma forma grandiosa. A gente vê isso aqui nesse livro, as pessoas que fazem pactos. Inclusive pessoas famosas que a Victoria Schwab usa para ilustrar aqui esse livro, tipo Beethoven. E daí a gente vê que pessoas querem coisas grandiosas, mas a Ed, por exemplo, quer uma coisa simples, que é apenas ser lembrada por uma pessoa e seguir a vida dela, sabe? E eu refleti muito sobre isso, sobre o que a gente deixa aqui nesse mundo, sabe? O que a gente deixa para trás, qual a marca que a gente deixa. Tem uma parte no livro que ela fala: se uma pessoa é incapaz de deixar uma marca no mundo, será que existe? E nesse quesito, tem muitas formas de você deixar uma marca. Às vezes não vai ser uma marca grandiosa, que vai durar 300 anos. E daí a gente tem algumas controvérsias sobre o Luke, que é o demônio que faz o pacto com ela. Não sei se ele é um demônio. Eu vi o vídeo da Esté também falando sobre isso, que a Victoria Schwab se inspirou em outras, não necessariamente no diabo, para fazer essa história. Mas enfim, o Luke é o que faz o pacto com a Ed. Eu não acho que ele... Não considero eles um casal. Eu não considero a Ed um casal com ninguém, na verdade. Eu considero a Ed uma pessoa que queria muito, muito, muito viver. Ela fez um pacto exatamente para isso. Ela queria tempo. E ela teve tempo. E durante todos os anos, todos os 300 anos, ela se sente sozinha, ela se sente triste porque ela não é lembrada, ela se sente solitária. Mas ela não se sente arrependida. Ela gosta de viver todos esses anos. Ela gosta de todas as descobertas que ela faz. Ela gosta de tudo que ela aprende, mesmo que seja dolorido. E ela quer continuar viva. Ela quer continuar vivendo. Ela quer continuar descobrindo coisas. Ela quer continuar passando por isso, mesmo que seja doloroso, tá? Então, eu acho ela muito parecida com o Luke. Porque o Luke, ele também é solitário. E eu acho que você pode ler e imaginar ele como uma pessoa má e tudo mais. Ele não é realmente uma pessoa boa, mas essa é a essência dele. Ele não é um ser humano e ele é uma criatura, sabe, gente? Ele é assim. Ele é, vamos supor, um demônio. Ele é um... Não tem como você falar aí, tipo, ai, ele é mau, eu esperava que ele ficasse bom, ele nunca foi bom. E ele nunca demonstrou que ele seria bom. Essa é a natureza dele, ele vive disso, de pactos e tudo mais. Tipo, ai que horror ele fazendo pacto com as pessoas, mas ele é essa criatura. Não tem como esperar mais do que ele nunca foi mais do que isso. Ele sempre se mostrou verdadeiro quanto a isso. E os anos que passam,
e que ele vê a Ed continuar firme e relativamente feliz sim, na escolha que ela fez, aproxima eles, porque ele também é solitário, ele também vive, sei lá, milênios, muito mais do que a Ed, e ele admira isso nela. E sim, eles acabam conversando, em alguns momentos eles têm uma disputa que dura muitos anos, às vezes eles brigam, eles ficam 40 anos sem se falar, e isso é um sopro na vida deles, 40 anos, sabe? E eu acho que eles conversam e combinam em muitos sentidos, sabe? Se eu acho que eles deveriam ser um casal, eu não acho. Mas eu também não acho que a Ed deveria ser um casal com o Henry. Porque eu acho que o que faz a Ed gostar do Henry é o fato de que ele vê ela, de que ele se lembra dela. Mas se não fosse isso, eu não acho que ela gostaria. Aqui durante o livro, a gente vê ela se relacionando com outras pessoas, porque tanto o Henry quanto a Ed são personagens LGBTQIA+. E isso fica claro no livro. Então a gente vê ela se relacionando com outras pessoas e essas pessoas não se lembram dela, e mesmo assim ela volta, mesmo assim ela continua com essas pessoas, ela cria laços com essas pessoas, porque elas são importantes para ela. E se o Henry não fosse uma pessoa que se lembra dela, ela não teria ficado com ele tanto tempo. Ela não teria ficado. Porque eu não acho, eu não senti isso lendo o livro. Tem um momento, por exemplo, que eles vão conversar e ela vira as costas e vai embora. Que se ele não se lembrasse dela, ela viria embora e ele teria sido apenas uma pessoa que passou pela vida dela, sabe? O que faz ela ficar é o fato de que ele se lembre e do quanto ela precisa disso, do quanto ela sente falta de uma pessoa que se lembra dela, tá? Mas eu acho que o Henry, ele precisa de uma terapia. Tem um momento em que ele fala que ele sente uma tempestade na cabeça dele, ele apenas não queria sentir nada, porque é muitas coisas. E isso me lembra muito crise de ansiedade, que eu já tive, que eu tenho, e que eu simplesmente queria desligar as coisas na minha mente e ficar em completo silêncio e eu não consigo. Então eu acho que o Henry precisava de uma terapia, assim, de uma ajuda desse nível. Eu não sei se isso foi o que a Victoria Schwab quis passar, inclusive, mas eu acho que era o que ele precisava. Eu achei o final muito legal. Tem uma parte ali numa livraria que foi maravilhoso. Maravilhoso, sério, foi tudo pra mim. Mas as últimas frases ali, talvez eu tivesse tirado, sabe? Uns últimos encontros que acontecem ali, se você já leu, você vai saber do que eu tô falando, eu talvez não tivesse feito, sabe? Eu vi algumas pessoas falando acho que no Twitter, que queria uma continuação. A Victoria Schwab já falou que é um livro único. Pelo amor de Deus, que permaneça um livro único, tá? Não tem necessidade de continuação, gente. Eu acho que isso perde o brilho do livro. É um livro único e, pelo amor de Deus, superem isso. Eu amo a Ed, amo a beleza que ela vê nas coisas, eu amo como ela assume o pacto que ela fez e é o que eu falei pra vocês, tem vezes que ela passa muita dificuldade, passa frio, passa fome, ninguém se lembra dela, ela não consegue ter um lugar pra ficar, ela não tem nada dela, ela não consegue deixar nenhuma marca no mundo dela e na verdade ela descobre algumas formas de deixar uma marca, mas ela não consegue ter uma casa, ela não consegue ter nada dela, então ela passa fome, passa frio e dias muito difíceis, aprende a roubar porque é o que ela consegue, né, algumas brechas no pacto que ela consegue achar, mas eu gosto muito de como ela assume que ela tá vivendo o tempo que ela queria, ela tá vivendo o tempo que ela queria. É um ano novo em Paris, um ano novo em Nova York. Ela tá vivendo, que era o que ela queria. Ela está tendo tempo, que era o que ela queria, sabe? Gosto muito disso nela. Entendo ela, entendo a escolha que ela fez. Se eu pudesse ter mais tempo, eu também teria. Se eu pudesse viver o tempo que ela vive, com certeza eu viveria. E eu acho muito compreensível, assim, pra mim, ó, a escolha que ela fez. Ela não queria viver e morrer no mesmo lugar, ela queria ver o mundo, ela queria mais disso. E eu entendo ela todas as vezes que ela quis isso, sabe? Oi, essa é a Jéssica do futuro, que está editando o vlog agora e percebeu uma coisa importante que eu esqueci de dizer, tá? Sobre Ed. Então eu vou fazer esse complemento
rapidinho. Eu vi algumas pessoas comentando sobre o quesito representatividade dentro desse livro, que não tem, né? Que é basicamente inexistente. E o rolê é que eu não acho que a Victoria se propôs a isso em nenhum momento, sabe? A Ed passa por guerras, por várias coisas acontecendo durante esses 300 anos, e isso nunca é citado, isso nunca é falado, porque não é o que ela queria pra história, sabe? Se eu me incomodei, sinceramente, não, porque eu vi isso, porque pra mim ela não se propôs a isso de nenhuma forma e ela não quis se aprofundar nessas questões históricas. A gente está sempre muito na mente da Ed, a Ed é o principal, a gente está pensando o que ela está pensando, o que ela quer, e a mente dela nunca vai para isso, ela nunca pensa nas guerras e tudo mais. A Ed tem uma visão muito limitada, ela tem uma mente muito fechada. Ela tá o tempo todo pensando na maldição, quanto ela tá triste, ao mesmo tempo que ela tá pensando quanto ela tá feliz porque ela tá livre. Ela perde oportunidades, sabe? Eu vejo ela, sei lá, ganhar o mundo, viajar o mundo todo. Ela fica anos e anos e anos no mesmo lugar, é sempre o Luke que tira ela de um lugar ou de outro. Ela podia visitar, nossa, um monte de lugar, conhecer um monte de gente diferente e tudo mais. Mas a Ed não é assim. Ela tá sempre na mente dela, sempre pensando nela, nessa maldição. Então, faz sentido a autora não ter falado sobre isso. Ela nunca se propôs a falar sobre isso na história. Óbvio que ela poderia ter falado. Óbvio que teria ficado show se ela tivesse falado. Mas daí seria outra história, entendeu? Seria outra Ed. E a Ed que ela constrói desde o começo não é essa. Não é uma Ed que pensa muito à volta dela e além dela. Isso, inclusive, pode ser uma coisa ruim da personagem, da construção da personagem, mas é assim que ela foi construída desde o começo pra mim. Essa é a visão que eu tenho dela. Então é por isso que eu entendo que ela não fale sobre guerra, sobre escravidão, sobre todos esses anos que ela passou e tudo mais. Se poderia ter mais pessoas pretas, né? Pessoas não brancas. Claro que poderia, a gente poderia ter conhecido mais pessoas não brancas. Mas muito do que a gente vê do passado é um passado em que, assim, não que hoje seja 100% fácil, mas no passado era um pouco pior, né? Para pessoas não brancas. Então ela também não fala dessas pessoas, até porque elas não estavam em evidência nessa época. A gente sempre vê o passado 1800 e pouco, escravidão, 1700 e pouco, mil não sei o que. Então ela não fala sobre, ela não conversa com pessoas assim tão diferentes dela. É óbvio que isso poderia ter sido melhorado, mas é isso. Essa é a construção que eu vejo sobre a Ed e sobre esse ponto. E sobre como ela perdeu tempo, ao invés de cair no mundo, conhecer outras pessoas e tudo mais, conhecer outros lugares. Ela poderia ter conhecido muitos lugares, sabe? Outros lugares. Ela ficou pensando nisso e não saía do lugar. Ficou o tempo todo brigando com o Luke. E essas coisas me irritam um pouco, sabe? Esse rolê de brigar com o Luke me irrita um pouco. E o final também me irrita um pouco, porque, sei lá, quantos anos que vai passar e nessa situação, sabe? Então eu fico um pouco irritada com o Ed por causa disso. Mas é isso, esse era o adendo que eu tinha esquecido. Enfim, depois de semanas, é isso sobre a vida invisível de Ed LaRue. Talvez eu tivesse mais coisas pra falar, mas eu tenho medo de talvez ser spoilers pra vocês, então eu vou deixar por isso mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado deste vlog gigante. Me desculpem aí por essa demora de tempo. Se inscreva no canal, curta este vídeo, compartilhe, me conte aí se você já leu Ed LaRue. Eu acho que esse livro é um pouco controverso, assim, tem algumas pessoas que me falaram no Instagram que não gostaram muito, então vamos conversar sobre. E acho que é isso, vou terminar este vlog e já vou começar outro pra vocês. Então, até lá. Tchau!